Esse exemplo é sobre as medidas das faces de um triedro. Então, duas faces de um triedro medem respectivamente 100 graus e 135 graus. Determine o intervalo de variação da terceira face. Então, nós temos três fatos sobre as faces de um triedro que a gente tem que levar em conta na hora de resolver esse exercício. Então, nós temos primeiro que toda face de um triedro tem medida entre 0 e 180 graus. A soma das três faces de um triedro é sempre menor que 360 graus. E ainda essa relação entre as três faces. E, na verdade, aqui não importa quem é F1, quem é F2, quem é F3. Essa relação tem que valer para as três, independente de onde você coloque o valor dado. Então, a gente vai utilizar essas três relações para poder resolver esse problema. Então, primeira coisa, a gente vai chamar de x a face de medida desconhecida. Então, a gente tem que a medida de x está entre 0 e 180 graus. É nosso primeiro fato aqui. A gente vai chamar de 1. Depois, a soma das três não pode ultrapassar 360 graus. Então, a gente tem 100 graus e 135 graus, que são as medidas dadas das duas faces no enunciado, mais x, que é a que a gente não conhece, tem que ser menor que 360 graus. Então, isolando x, fica x menor que 360 graus, menos 100, menos 135, x menor que 125 graus, que a gente vai chamar de 2. E a última, então, a gente vai usar o x no lugar do F1, o 135 no lugar do F2 e o 100 no lugar do F3. Então, a gente tem 135 menos 100 em módulo é menor que x, que é menor que 135 mais 100. Então, 135 menos 100 é 35, em módulo continua sendo 35, menor que x, menor que 235. Então, essa aqui é a 3. Então, quando a gente lida assim com inequações, a gente costuma trabalhar com os chamados varais. Então, a gente tem aqui um para cada inequação. Então, aqui há 1, aqui a gente vai colocar 2, aqui é 3 e o último vai ser o nosso resultado. Então, a gente tem aqui que x está entre 0 e 180 graus. Aqui a gente tem que x é menor que 125 graus. E aqui a gente tem 35 menor que x, menor que 235 graus. Então, a gente vai fazer aqui mais ou menos sem escala, tá? Aqui eu vou pôr o 235. Então, mais ou menos aqui 180. 125. 35 e 0. Então, só assim, para ter uma noção mais ou menos
um espaçamento, né? Então, primeiro a gente vai grifar os nossos intervalos. Então, na primeira, o x está entre 0 e 180 graus. Na segunda, o x é menor do que 125. Então, aqui, x menor que 125. Ultrapassou um pouco, não tem problema. Aí, na terceira, o x é entre 35 e 235. Então, a gente pode observar que o único intervalo que está pintado das 3 cores é aqui, ó, entre 35 graus e 125 graus. Então, esse é o nosso resultado. A gente usou as 3 relações que a gente tinha e obteve, então, que x tem que estar entre 35 e 125 graus para esse triedro.